Nessa aula aqui eu vou falar sobre o papel. O papel para aquarela, a grosso modo a gente encontra o papel 100% algodão, que é o papel mais caro, é o papel mais indicado para aquarela, e o papel de alfa-celulose com tratamento gelatinado. O papel 100% algodão, ele tem o tratamento gelatinado, alguns deles têm o tratamento na superfície e tem outros que têm o tratamento na massa, na própria polpa do papel. Então o que acontece? Normalmente tem as pessoas que recomendam o papel 100% algodão para qualquer tipo de aplicação aquarela e tem gente que recomenda o papel de celulose para quem está começando ou para quem não tem condição de gastar. No caso da aquarela retrato, eu prefiro insistir num papel 100% algodão, porque a forma como o pigmento ele vai se dispersar na superfície, na água, no filme da água, ele vai ser diferente, ou ele tende a ser diferente de um papel 100% algodão para um papel celulose. Então, por exemplo, imagina esse papel aqui, o Cornwall da Hahnemühle, ele não tem algodão na massa dele. Alguns têm 25%, 50% ou 75% de algodão. E esse aqui, ele é um papel da linha Cezanne, que ele é 100% algodão. E repara como que o pigmento, só nessa graduação aqui, nessa passada graduada, repara como o pigmento já se comportou de forma diferente na superfície do papel. Você vê que de uma forma geral, a dispersão é boa, ele esfumaça bem aqui. Não é uma coisa assim tão gritante. Eu acho que com a técnica correta você ainda consegue fazer uma coisa bem parecida com essa daqui, mas você vai ficar lutando com o material, E o ideal não é isso, O ideal é que você consiga trabalhar sempre com as melhores ferramentas para conseguir os melhores resultados. Então, no geral, papel 100% algodão da Artes seria o mais indicado. A marca Saunders Waterford também é muito boa, eu gosto e recomendo. A própria Winsor Newton tem um bloco de aquarela. E a Canson também tem a sua versão 100% algodão, como a Moulin du Roi. Então era isso sobre papel e a gente se vê na próxima aula. Com relação às tintas, essa paleta aqui é a paleta, a maior parte dos pigmentos aqui são da Lucas, aquela linha, a profissional da Lucas, que ela é comparável com a Winsor Newton, mas a Winsor Newton a linha profissional da Winsor Newton é uma marca super indicada, assim como a Sennelier. Eu tenho experimentado ultimamente com as tintas da White Nights. Então, por exemplo, o meu sombra queimada, o Burnt Umber, que é o pigmento PBR7, é da White Nights. O amarelo ocre, quando acabou o meu da Lucas, eu comprei um da Rembrandt, porque ele tem o pigmento puro, o PY43. Então, e o resto é da Lucas, fora esse aqui acho que é da Amy Grahams, esse vermelho, esse azul é o Winsor Blue, esse preto aqui acho que é da Amy Grahams também, e o resto é a paleta da Lucas, que eu vou deixar descrito certinho no PDF. Com relação ao pigmento na pastilha e no tubo, se você for comprar pela primeira vez, eu recomendo que seja a tinta de pastilha, tá? No caso, esse case aqui, eu comprei ele separado e eu comprei o menorzinho da Lucas, que vinha 12 cores. Eu não recomendo que se compre um set com mais de 12 cores, principalmente para quem está começando, porque vai vir muitas cores que você não vai precisar e a pessoa que está começando a pintar, ela precisa aprender a misturar cores, Então, quando você limita o escopo, você força que algumas cores elas sejam feitas misturando, as cores entre si. O motivo de eu recomendar a pastilha a princípio é porque se você for fazer uma pintura em campo, por exemplo, pintar ao ar livre, que é uma coisa que eu recomendo também, você já vai ter um estojo, você já vai ter um setupzinho. E quando acabar a pastilha, você pode comprar o tubo, igual eu faço aqui, e vai enchendo, E o tubo ele acaba sendo mais vantajoso, Então, se você não tem nenhum material de aquarela e conseguir um preço bacana no estojo, compra o estojo. Ou se preferir também, compra uma paleta, se for só trabalhar em estúdio mesmo, compra aquelas paletas maiores, compra alguns tubos, Os tubos eles vão acabar saindo mais barato no longo prazo, Talvez no início ele acabe saindo um pouco mais caro. Mas se você trabalhar com uma paleta mais limitada e reduzida de 8, 12 cores, pode ser que valha a pena comprar aquarela em tubo também. Então as marcas que eu recomendo, a da Lucas, Winsor Newton, Sennelier, a Schmincke Horadam, ela é um pouco mais cara, também é uma marca muito boa. Eu estou aqui experimentando, até o momento eu estou gostando, da White Nights e da Rembrandt. Bom, era isso que eu tinha falado sobre tinta. A gente se vê na próxima aula.
Então vamos começar dando uma olhada aqui na paleta básica da Lucas, por exemplo. E eu separei aqui o código do pigmento que eles vêm. E eu sempre recomendo quando você for comprar uma paleta de cores já pronta ou for montar os tubos, que você dê uma olhada nos pigmentos e dê sempre preferência para os pigmentos, para os tubos que vem um tipo de pigmento só. Porque com o pigmento mais puro você que decide a quantidade que você quer. Então, por exemplo, o Raw Amber desse set da Lucas, ele vem 3 pigmentos, né? Vem um PY, pigmento yellow, pigmento amarelo, PR, pigmento red e o PBK, que é o pigment black, né? E não confundir com o PB só, que é o pigment blue, o pigmento azul, né, em inglês. Então você repara aqui, ó, que ele tem o PY, pigmento yellow 155, o vermelho 176 e o 7, né? Ele não é um burnt amber puro, que seria o PBR6, que é o que eu recomendo que se compre. E o Payne's Gray também, ele é uma mistura do pigment red 176, um pigment blue 15.1 e ele é uma misturada do preto também. Então você vê, ele é um vermelho com azul, ele vai se neutralizar, né? Ele vai ficar uma cor bem, um cinza bem escuro, né? Uma cor neutralizada, e misturou aqui o pigment black para ele ficar um pouco mais escuro, né? Então você vê que os outros pigmentos que vem aqui, como o Lemon Yellow, e aliás, repara como que a Lucas ela coloca uns nomes meio esquisitos, né? Por exemplo, ele chama de Cadmium Red Light, o Pigment Orange 20, né? Que seria o Cadmium Orange nos outros fabricantes. E ele chama também do vermelho primário o magenta, o PR122, que outros chamam a maioria dos fabricantes chama de magenta, o quinacridona, né? Mas tirando esses lances de nomenclatura, esse é um set bem bacana da Lucas. Se for usar ele para retrato, eu só recomendo mais que troque aqui o Burnt Amber e talvez em vez do Payne's Gray coloque um pigmento preto já de cara. Mas o Payne's Gray é um pigmento assim, bem bacana, apesar dessa mistura de pigmentos, se você quiser baixar o valor tonal, né? Acho que 1 ou 2 com uma mistura de pigmentos assim, não é tão ruim, exceto o Burnt Amber. Eu já vi em alguns lugares o amarelo ocre com uma mistura de outros pigmentos. Então no caso do retrato, eu recomendo que o amarelo ocre e o sombra queimada, né, o Burnt Amber, eles sejam pigmentos puros, né, o PBR6 e o PY42 ou 43, que depende, varia um pouco o fabricante, né, mas normalmente são duas cores transparentes até na tinta a óleo. Mas de uma forma geral, esse aqui é um set bem bacana para quem está começando. Por quê? Porque ele tem 2 amarelos, né, tem 2 azuis, tem 2 vermelhos, né, um mais frio, um mais quente. Ele tem 2 variedades de verde aqui, né, uns verde de óxido de cromo e o Phthalo Green. Ou seja, uma paleta bem básica, assim, bem bacana, né, bem ordenada e já é um excelente ponto de partida para quem está começando na aquarela. Bom, então é isso sobre a escolha da montagem aqui da paleta e a gente se vê na próxima aula. Com relação aos pincéis, o que eu recomendo aqui para esse curso de retrato? Eu acho que o pincel mais que custa um pouco mais e que eu acho mais assim necessário seria um pincel Kolinsky. Esse aqui no caso ele é da Rosemary, ele é o número 2, ele mandei vir da Inglaterra. O pincel Kolinsky ele tende a ser o tipo de cerda mais cara que tem, né? Porque ele tem um padrão de comportamento de fazer com que a ponta ele volte. Quando você trabalha com ele tende sempre, quando ele molha, ele volta. Ele é construído de uma forma que ele continua, que a ponta dele se preserve, né? Isso é uma característica desse tipo de cerda, tá? E esse aqui também ele é um Kolinsky, mas ele está um pouco mais velho, então ele já não mantém a ponta tão bem quanto esse aqui. Mas eu acabo usando ele para áreas menores, assim, para diluir pigmento ou até para pintar umas áreas que eu não vou precisar de um detalhe tão fino quanto esse. Então essa aqui é a minha primeira recomendação, um pincel que seja Kolinsky. Se não der para comprar um pincel de Kolinsky, dá para tentar com um pincel sintético mais fino, mas tenha em mente que um pincel sintético ele não vai segurar o tanto de água quanto esse aqui. Então ele vai ser um pouco mais difícil de lidar. E é aquilo que eu falei do papel, né? Quando você não está com o melhor tipo de material, você vai lutar um pouco mais com o que você tem ali, mas se é possível, Esses 2 pincéis aqui, eles são um pouco mais grossos, né? Esse aqui ele é um 20 da Tigre pelo Marta e esse aqui ele é um pelo de esquilo. E esses 2 aqui, você repara que eles 2 são cerdas naturais e eles têm bastante, eles carregam bastante água também.
Então eles são pincéis para cobertura de área, né, para molhar a área. E ao mesmo tempo, quando eles molham, eles fazem alguma ponta, né? Não é uma ponta tão boa quanto um Kolinsky, né? Não fica tão afiado, mas ele quebra o galho, como vocês vão ver durante as pinturas. Então, por exemplo, esse aqui que é nacional, quando eu molho ele, ele faz alguma ponta aqui, tá vendo? Ele se molda aqui. Ele não é igual o Kolinsky que já força naquela ponta, mas ele fica. E depois, uns 2 ou 3 pincéis chatos, né? Você pode usar esse aqui que é o língua de gato. Esse aqui, no caso, é um pincel que eu já tinha, né? Ele é um Kolinsky de meia polegada. Esse aqui é um pincel que eu estou usando porque eu tenho ele aqui, mas não é um pincel que precisa comprar, né? Ele não, esse tipo de formato que você não precisa ser um Kolinsky. Acho que está bem caro hoje em dia um pincel desse aqui. Mas se puder um pelo natural, melhor, porque ele carrega mais água. E esse aqui, ele é um pincel também sintético, então esses aqui são bem baratos, que são os mais baratos aqui do meu set. E eles são mais para espalhar quando eu não tenho necessidade de uma quantidade maior de água entre as cerdas, né? Então, então, por causa disso, muitas vezes eu acabo optando por um desses dois aqui para fazer o efeito do pincel seco, né? O dry brush, quando eu quero que fique a passada de pincel deixando um rastro de textura, né? No papel. Bom, então é isso sobre esse assunto. A gente se vê na próxima aula. Então vamos falar sobre o suporte. O suporte, normalmente, tanto para desenho quanto para aquarela, se costuma usar o suporte inclinado em 30 graus, mais ou menos, em 20, 30 graus, para evitar que aconteça distorção de perspectiva com o desenho, tá? Então, por exemplo, se você pegar esse desenho aqui de exemplo que eu estou usando, né, que é uma folha de papel, que eu tracei algumas linhas, 3 linhas verticais aqui, 2 horizontais e um círculo, né, vermelho, você vê que o suporte ele não está inclinado aqui nesse caso, né? Então a gente tem aqui a câmera, né, que seria a visão do desenhista, né, do pintor, e aqui você vê que por causa da perspectiva, né, que está seguindo a perspectiva da mesa, esse desenho aqui, essa folha, ela tende a ficar distorcida, né? Então isso dificulta pra gente desenhar alguma referência, alguma coisa, porque a gente já está enxergando o desenho indo em perspectiva, né? Como se a folha ela tivesse ido embora. E no caso de um suporte inclinado, né, que no caso você vê que ele está inclinado aqui em 30 graus, a mesma visão, né, do espectador, você vê que a folha, as linhas, ela tem uma distorção mínima aqui de perspectiva, né? Então a gente consegue desenhar e pintar olhando a referência, né, sem maiores distorções, o que tende a traduzir num desenho com menos dificuldades de tradução, de proporção e tudo mais. No caso do curso aqui eu estou usando o suporte sem estar inclinado, porque a minha câmera fica mais fácil para a câmera pegar e filmar, né? E uma outra coisa que vale a pena dizer com relação ao suporte, né, falando especificamente para aquarela, é que o suporte inclinado ele vai afetar a gravidade da água, né? Então, para fazer passadas de graduação, é mais fácil você fazer com o suporte um pouco inclinado, né? Porque a água ela vai sendo puxada para baixo e ele já vai, com o pincel, você já vai passando e a água vai descendo junto com a cerda, né? Ó, pela tensão da água. E ao mesmo tempo, se você tem um suporte que não está inclinado, a água ela vai tender a ficar empoçada, né? Ela não vai escorrer para lado nenhum. Isso também tem os seus efeitos aí que talvez você possa querer fazer e o pigmento ele vai ter uma dispersão mais uniforme, né? Mais em todas as direções, ao invés do pigmento vir para baixo, né? Então seria mais essas considerações aí acerca do suporte. Bom, além do suporte, uma outra coisa que eu queria falar é sobre a fita crepe. A fita crepe a gente usa bastante na aquarela,
Ao contrário das outras mídias, por exemplo, a tinta óleo, por exemplo, não precisa usar fita crepe, né, para segurar nada, ela já tem o próprio cavalete. Mas no caso da aquarela, é muito comum a gente prender os quatro cantos da folha no suporte, porque conforme a gente vai aplicando a água, o papel ele tende a ondular, né, ele tende a entortar. E isso mesmo com papel de 300 gramas, né, que é um papel um pouco mais grosso. Conforme a superfície do papel ela vai sendo molhada, né, vai ficando úmida, ela tende a entortar. Então por isso a gente usa a fita crepe nos quatro cantos. E aí eu queria deixar aqui um truquezinho também para na hora que for tirar, porque tem alguns papéis de algodão que eles tendem a rasgar, porque o papel algodão ele é feito de fibra de algodão, né, então ele é como se fosse um tecido. Então ele tende a, dependendo da força do adesivo da fita crepe, ele tende a rasgar quando a gente puxa. Então a minha sugestão é, antes de você aplicar a fita crepe, você tira um pouco da força da cola. Então você pode colocar isso na calça ou num tecido, ou aqui no caso eu estou usando de exemplo o meu próprio suporte aqui, e uma tábua de corte. E aí eu coloco e tiro algumas vezes para depois eu pegar e colocar no papel. E aí na hora de tirar, você procura tirar sempre com cuidado e o mais rente possível do papel. Dessa forma tende a minimizar bastante o risco de rasgar o papel na hora de tirar a fita crepe. Bom, então era isso sobre os acessórios, né, o suporte e a fita crepe, e a gente se vê na próxima aula. Então nessa aula vamos falar sobre neutralização de cores. Então a gente tem aqui um círculo cromático, assim, bem esquematizado aqui, feito em aquarela. Então a gente tem aqui as cores primárias, o vermelho, o azul e o amarelo, misturando as primárias. Então no caso misturando o vermelho com o amarelo a gente tem o laranja, misturando o vermelho com o azul a gente tem o violeta, e misturando o azul com o amarelo a gente tem o verde. Então aqui a gente tem as cores secundárias. E aqui nesse exemplo eu fiz a mistura das cores que estão opostas aqui nesse círculo cromático. E aqui eu misturei essas cores para vocês verem como que elas ficam neutralizadas e ficam bem acinzentadas, né? Conforme a gente vai misturando elas e adicionando água, elas vão indo em direção a um centro bem com baixa saturação, né? Com baixo croma e ao mesmo tempo baixo valor tonal, conforme a gente vai diluindo, né? Vai transparecendo cada vez mais o papel. Então no caso da aquarela para retrato, claro que esse recurso de você pegar e usar a cor oposta para neutralizar é um recurso de pintura que não é exclusivo da aquarela, ele é usado em praticamente todos os tipos de mídia que lida com pigmento físico, né, com cor pigmento. E no caso da aquarela, como a gente normalmente deixa transparecer bastante o papel e a gente tem uma característica mais lavada do que é pintado usando aquarela sem um agente opaco, como no caso do gouache, né, quando mistura gouache, os tons de pele eles tendem a ficar mais nessa região aqui neutralizada do que nessas regiões aqui de alta concentração de cromo, né, ou de pigmento. Então, e como a aquarela também ela permite que você trabalhe em camadas, ao contrário, por exemplo, da tinta óleo, que normalmente você já vai trabalhando em menos passadas. É claro que você pode trabalhar em camadas do óleo também, né, usando a veladura e tudo, né, o glazing. Só que no caso da aquarela isso não é opcional, né, como no caso da tinta óleo. Então a gente trabalha aqui com esses pigmentos quase que neutralizados toda vez e pode ter a opção mais para frente, né, conforme o rosto vai saindo, né, o trabalho vai evoluindo, para adicionar mais cargas de pigmento para aumentar o cromo em algumas regiões onde tem mais capilaridade, como por exemplo bochecha, nariz, lábios e tudo mais. E uma das técnicas que se usa aqui para fazer esse tipo de coisa também pigmento neutralizado, é baixar o valor tonal dele. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando primariamente aqui com laranja, nessa cor secundária, e eu quero baixar o valor tonal dela, eu posso misturar o laranja com o azul e depois pegar essa mistura e reintroduzir no laranja, que eu vou acabar baixando o valor tonal dele e esfriando um pouco a temperatura de cor. Então é assim que a gente trabalha com as cores neutralizadas. Se eu estou trabalhando com vermelho, eu posso pegar um verde, posso pegar um pouco de azul, ver aí dependendo da proporção, você vai acabar
empurrando a cor em uma direção ou outra. Por exemplo, se você usar o vermelho e usar só um pouquinho do verde, você não vai desvirtuar muito o vermelho. Você vai baixar um pouco o valor tonal, vai neutralizar um pouco, mas ele não vai perder a característica quente da tinta, como não perdeu aqui no caso. Você vê que ele está quase algo parecido com um marrom aqui, uma sombra queimada. Então, resumindo, neutralização de cor, pega a cor do lado oposto do círculo cromático, faz a mistura e reintroduz a mistura de volta, ou já faz a navegação direta de cor entre já usando, misturando a cor direta e vendo aí como é que o resultado vai saindo aí para baixar o valor tonal. Então era isso sobre neutralização de cor e a gente se vê na próxima aula. Esse capítulo aqui ele vai ser um pouquinho mais técnico, mas é importante que isso aqui fique bem esclarecido na hora que a gente estiver trabalhando com a aquarela. Essa parte branca aqui, ela representa a textura ela representa aqui a espessura do papel de aquarela, e essa linha azulada aqui, ela representa o tratamento de gelatina do papel, né? Uma boa parte dos papéis eles são tratados só na superfície, mas existem bastante papéis também que tem o tratamento gelatinado na massa. E esse tratamento é uma característica específica de papel para aquarela, porque esse tratamento gelatinado que ele vai impedir que a água ela seja absorvida de uma vez. Se você fizer um teste, pegar por exemplo um papel que ele é próprio para desenho e você aplicar uma aquarela nela, no papel, você vai ver que o papel ele automaticamente ele vai absorver, ele vai chupar toda a água e você não vai ter tempo de trabalhar com a poça, né, que é a característica da aquarela. Você não vai ter tempo do pigmento viajar pela poça e dispersar. Então essa mancha aqui, essa bolha aqui rosa significa poça de água aqui. Então esse tratamento de gelatina aqui ele vai impedir que a água seja absorvida imediatamente. É lógico que a gelatina que ela não segura a aquarela, essa bolha de água aqui, quando a gente que vai trabalhar aqui com pigmento indefinidamente, mas ele retarda o tempo suficiente para que o pigmento disperse, né, e que você consiga trabalhar na técnica do molhado no molhado. Então aqui na visão de cima, a gente tem aqui uma poça de água, que foi feita aqui num papel de aquarela, né, uma demonstração, e você vê que se você colocar uma carga de pigmento aqui no centro, a tendência é que com o tempo, né, conforme a gelatina do papel segura essa água aqui, o pigmento ele vai se dispersando e conforme vai secando lentamente essa poça aqui, essa área central aqui de carga vai ficar mais concentrada e ele vai esfumando, ele vai dando um efeito bem esfumado, né, bem diluído, conforme ele vai se espalhando aqui pela poça. E aí, dependendo do quanto que o pigmento viajou, se você passar nessa poça inteira, a tendência é ele acumular um pouco de pigmento aqui nas bordas, fazendo uma linha bem fininha. E no caso da aquarela em retrato, isso aqui é importante prestar atenção, porque se você não tomar cuidado, ele fica demarcado, essa linhazinha em algumas partes do rosto, que pode acabar não ficando, estragando um pouco a leitura, né, das formas, de como que os planos se comportam em direção à luz. Então de repente fica uma linhazinha ali chamando a atenção e pode não ficar muito legal. Uma coisa que eu faço para evitar esse tipo de coisa acontecer é estender a água até chegar perto da borda do rosto, se for o caso. Porque aí se fizer uma linha, ele vai fazer uma linha bem perto da linha onde separa mesmo o rosto do plano de fundo, por exemplo. Ou do rosto, ou da orelha pro cabelo e assim por diante. E aqui é um outro exemplo da mesma coisa. Então se você tem um traçado aqui na diagonal, por exemplo, o pigmento ele vai se dispersar indo em direção, saindo do centro da onde está vindo essa linha aqui. E quando você estiver vendo o vídeo da pintura, do processo da pintura em si,
Nesse capítulo aqui eu vou falar sobre duas técnicas essenciais para pintura aquarela, que é o wet on wet, que a gente conhece como molhado no molhado, e o wet on dry, que é o molhado no seco. E essas técnicas elas são fundamentais porque praticamente 100% do tempo em que você estiver pintando aquarela, você vai estar usando ou um ou outro, ou alguma mistura entre os dois. Então o molhado no molhado, ele consiste em você trabalhar dois pigmentos ao mesmo tempo, duas cores ao mesmo tempo, ou uma poça de água molhada sem pigmento, em que você aplica o pincel com a carga de pigmento e esse pigmento ele vai se dissolvendo na água. Como a gente já viu, o papel de aquarela ele tem a propriedade de segurar a poça de água por mais tempo. E a característica do molhado no molhado é que a gente tem uma dispersão, uma fusão dos pigmentos no papel. E o molhado no seco é quando você está usando o molhado, no caso seria a tinta que ainda está no pincel, e o seco é a camada de baixo que já secou e portanto não tem dispersão ali. As arestas que a gente consegue são muito mais rígidas. Então, por exemplo, você vê que as arestas aqui, ó, essa separação aqui entre uma cor e outra, ela é bem mais rígida, bem mais seca do que quando a gente faz o molhado no molhado. Claro que o grau de dispersão aqui, né, o quanto que ela vai ter a suave vai depender de vários fatores, né, do papel, da quantidade de água que está no papel, do pigmento. Por exemplo, esse azul aqui é o azul ultramar, que é um azul que costuma deixar mais sedimento, que ele fica mais demarcado. Tem uns pigmentos que são mais finos, que não mais leves, que eles dispersam mais na água. Então são vários fatores, mas a técnica é essencialmente a mesma. Esse aqui é o molhado no molhado, esse aqui é o molhado no seco, e a combinação dos dois vai dar efeitos diferentes na aquarela, dependendo do momento que vai sendo usado. Então, nos momentos que a gente quiser mais definição, a gente vai usar o molhado no seco. Nos momentos que a gente quiser fazer uma transição de planos mais suave, menos demarcada, a gente vai partir para o molhado no molhado. Logo a gente vai fazer uns estudos de cabeça monocromática. Você vai ver como algumas partes eu uso o molhado no seco. Prefiro que a cabeça ela já esteja seca, né, que já foi pintado antes. Em outras partes eu vou ou usando o molhado no molhado direto, ou eu vou colocando um pouco de tinta no molhado no seco, depois eu vou aguando e esfumando, né, pegando emprestado de uma parte para outra, no molhado, tornando essa aresta aqui mais suave de acordo com a mudança de plano ali em que eu preciso ali naquele momento. Então agora eu vou fazer uma demonstraçãozinha com o olho, mostrando a diferença de você usar só o molhado no molhado, não esperar secar, e para poder usar um molhado no seco, e uma usando uma mistura dos dois, usando mais o molhado no seco e quando precisa um pouco usar o molhado no molhado. Vou fazer uma mistura base aqui de amarelo ocre com sombra queimada. Então aqui a gente tem aqui a base do olho. E o que eu vou fazer? Um desenho eu vou
fazer já direto o wet on wet. Eu já vou tentar partir para definição aqui antes de esperar secar. E o outro eu vou deixar secar e vocês vão ver a diferença aqui de resultado. E agora aqui o outro olho na técnica é wet on dry. E aqui a gente tem a opção de espalhar aqui o pigmento usando a técnica do molhado no molhado, né? A gente coloca o pigmento aqui numa área úmida e a gente acaba controlando aí melhor a dispersão aqui.
Então, vamos começar aqui com a cabeça número 3. Curando aqui as áreas as áreas de sombra mais escura. Suavizando aqui um pouco essa aresta. Não estou aqui muito preocupado com um detalhe fino, onde é que eu estou usando um pincel mais grosso. Minha preocupação maior aqui é com as grandes áreas de sombra e luz. Eu estou carregando um pouco da tinta para cá. Estou vendo que esse valor tonal aqui ele está mais ou menos um intermediário. Aqui agora secar aqui um pouco a pintura para poder dar sequência aqui, porque quando a aquarela que ela tá molhada eu não consigo fazer as arestas mais rígidas, né, que é o que eu quero aqui nesse momento. Fico com menos opção. Então aqui a gente tem perto da sombra dos olhos aqui uma área de blocagem mais escura, que vai mais ou menos até aqui. Aqui é a mesma coisa. Vou pegar aqui um pouco da tinta aqui emprestado para fazer essa parte aqui da testa aqui. Ela não tá com valor tonal tão escuro, que ela tá pegando um pouco da luz refletida. Então primeiro eu vou blocar aqui essas áreas onde tá mais escuro. E aí depois eu vou fazendo o detalhamento aqui do olho, onde tem umas meias sombras. Aqui a sombra começa a suavizar, então eu vou pegar aqui um pouco da cor emprestada. Você vê que o valor tonal ele já sobe um pouco.
Aqui eu vou fazer aquela graduação aqui. E aqui eu já vou dar sequência aqui para finalizar aqui essa parte aqui da cabeça, tentando puxar aqui um pouco da estrutura do valor tonal aqui da testa. Então essa parte aqui ela é mais clara. A parte central aqui tá, a referência está um pouco mais escura. E aqui a finalização dessa parte aqui do rosto. Agora novamente começa o cara colocando. A luz aqui ela vem de baixo. Então essa parte aqui da testa ela tá totalmente coberta pelas sombras. Ponte aqui do nariz também. As orelhas aqui também que estão para trás, também nas sombras. A gente tem aqui uma meia sombra aqui na região aqui da região aqui do nariz. Parece um bigode. Vou colocar aqui um meio tom nessa região aqui abaixo do olho e fazer a ligação de uma com o outro para não ficar muito facetado. A ideia aqui é que a gente copie os valores tonais, mas também não precisa ficar tão presa a referência do modelo nessa parte da geometrização aqui da cabeça. Então aqui eu vou colocar um pouco mais de pigmento para ficar um pouquinho mais facetado aqui. Opa, um pouquinho menos facetado. Essa parte do pescoço aqui que ainda está na sombra. Aqui eu vou deixar mais úmido, vou esperar
tinta espalhar aqui a região aqui para baixo do pescoço. Todo seco agora. Então aqui eu tô colocando a parte mais escura aqui da pálpebra. E aqui essa área aqui que tá na sombra também. A luz vem de baixo. É o oposto da que foi pintada antes. Então essa parte aqui do olho, ela tá mais na sombra. Tomar cuidado aqui para não ficar me prendendo muito nos detalhes. O objetivo do exercício aqui não é fazer um retrato, né? É estudar a colocagem das áreas de luz e sombra. Aqui na minha referência está um pouco mais escuro. Na reentrância, então vai precisar escurecer aqui um pouco mais. Essa parte aqui da boca ela tá na sombra. A luz vem de baixo. Então esse plano aqui ele tá na direção oposta da luz. Só fazendo um pouco de detalhe aqui para ajudar a definir melhor a forma. Então novamente que a gente começa colocando as grandes áreas de sombra. Nossa porção aqui ela tá praticamente aqui inteira na sombra.
Então é onde eu vou colocar maior carga de pigmento aqui. Interessante da aquarela que ela naturalmente ela já vai dando uma variação aqui. Ela não fica totalmente opaca, fica uma tinta transparente. Então a orelha aqui ela tá um pouco mais escura. Tentando aqui capturar essas pequenas variações, mas são variações das grandes áreas, né? Não são variações de detalhinho aqui. Agora eu vou pegar um outro pincel aqui. Eu vou pegar aqui um pouco emprestado. Eu quero um valor tonal bem próximo, mas eu não quero que ele fique muito... Eu preciso de um pincel grande para isso aqui. Eu não posso usar um pincel muito pequenininho, senão vai levar muito tempo, capaz da tinta até secar, dependendo do tamanho do pincel. Esse olho aqui ele tá bem na sombra também. Então aqui é um valor tonal mais escuro. Tô aqui tentando pegar a variação desse lado de cá, só que sem homogeneizar a região inteira aqui, né? Porque fique bem, as mudanças de planos fiquem bem definidas aqui. Agora eu vou pegar o pincel mais fino aqui para essa região do olho. Vou definir aqui essa região de sombra da pálpebra. E já vou emendar aqui nessa parte de cima aqui que está um pouco mais escura. Depois eu provavelmente vou corrigir essa diferença aqui de valor tonal depois que tiver seco. Aqui agora eu vou homogeneizar aqui essa região da testa para não ficar tão demarcado. Essa aqui eu vou precisar depois voltar aqui quando tiver seco mesmo, vai ter jeito. Então agora nessa área aqui que tá mais na luz, então eu vou pegar e vou definir aqui a área de valor tonal mais claro. E aqui região do pescoço, mais ou menos aqui. Marquei que isso aqui é a cabeça zero, muito perto da pintura, então como eu vou cobrir com tinta, eu marquei aqui embaixo. Essa aqui é a região mais clara, então vou tirar um pouco de tinta aqui. Essa parte que vai precisar de uma reforçada.
bom da aquarela que você não precisa se preocupar muito com o valor tonal mais escuro. Você pode sempre voltando em camada, né? O problema é o contrário, quando você precisa de uma região mais clara e depois você não consegue voltar, né? Porque a transparência, né? O branco do papel já foi. Então nesse caso aqui você vê que muitas vezes eu nem tô dando muita preocupação aqui com essa parte mais escura, que eu posso voltar depois e ajustar, se for o caso. Então agora eu vou secar. Forçando aqui essa parte escura do olho. Novamente eu não vou usar um pincel tão pequeno para não ficar querendo me prender aos detalhes. Só uso esse pincel mais fino aqui para espalhar a água sem fazer muita bagunça. Normalmente eu recomendo que trabalhe uma área de cada vez aqui, para quem está começando. Às vezes a tinta seca fica muito demarcado aqui, onde às vezes não quer que fique. Nesse caso, como eu estou trabalhando mais rápido, ainda dá para fazer. O importante aqui é não perder a noção da forma, as partes onde ocorre aqui as separações aqui da áreas de luz e sombra, porque é isso que vai ajudar a definir a volumetria do objeto, né? A tridimensionalidade, que é o que a gente está querendo aqui. Então mais um aqui, modelo da cabeça. Vou começar de novo com as áreas de sombra. Estou percebendo uma leve variaçãozinha no valor tonal ali, então vou deixar a área em aberto. Essa parte aqui do pescoço eu já vou deixar definido aqui. Já vamos definindo aqui essa região da boca aqui. Canto do olho. Eu já vou começar a espalhar aqui a tinta para não ficar uma aresta muito dura. Você vê que conforme eu já vou espalhando e pegando um pouco mais de tinta com a água carregada no pincel, ele já vai ficando, ele vai abaixando o valor tonal, quer dizer, vai aumentando o valor tonal, vai ficando mais claro.
Essa área de sombra, ela vai vindo até aqui. As grandes áreas de sombra já estão aí se encaminhando para ficarem devidamente blocadas. Um pouquinho de água. Esse valor tonal do ômega ele tem que estar um pouco mais claro. Agora eu vou pegar o pincel mais largo aqui, eu vou tentar colocar um pouco de volume aqui, essa região da testa. Não ficar muito facetado, mas que ele já está começando a ficar. Colocando aqui um pouco de cor nessas partes mais claras aqui também, para não ficar muito destacado, né? Muito branco essa região, porque a cor local da referência que ela é até bastante escura, né? Tô procurando deixar ela até um pouco mais acentuada para ficar mais clara a volumetria aqui da cabeça. Então aqui eu vou pegar um pouco dessa cor aqui também para fazer essa graduação aqui, essa transição aqui de planos. Aqui essa forma ela vai ficando mais curva, então presta atenção no valor aqui tonal, mas ele não é tão escuro. Mas como a gente está lidando com aquarela aqui, consigo pegar a cor aqui e espalhar pro lado de cá. Também tem uma variaçãozinha plano que eu vou pegar e vou espalhar e suavizar aqui para não ficar também muito. Agora essa cor aqui eu vou pegar um pouquinho da cor aqui, eu vou mitigar essa transição de plano aqui, essa área no branco aqui que eu reservei, e vou puxar aqui um pouco também na região do pescoço. Então dessa forma já vai uniformizando aí a cabeça como um todo. Então aqui na região do queixo a gente tem esse plano aqui. Agora a gente vai voltar aqui para a região do olho. Tem esse plano aqui das pálpebras. Essa parte que ela é mais escura, que ele está produzindo uma sombra aqui, então essa área aqui ela tem que estar um pouco mais escura. Aqui também a gente tem a sombra da pálpebra, usando aqui o pincel mais grosso novamente para não ficar me prendendo a detalhezinho pequeno. E manter a atenção voltada pro foco do estudo aqui, que são as formas e a transição de luz entre os planos. A gente tem uma sombra aqui que eu vou usar depois quando estiver seco. Vou passar aqui, por enquanto eu vou só blocar essas áreas de sombra aqui mais fortes. Aqui a gente tem dois planos. Vou pegar emprestado esse aqui para fazer essa transição para lá.
Esse plano aí, na verdade, ele vem até aqui, mais ou menos. Aqui a gente tem um plano, só que ele tá um valor intermediário entre um e outro aqui. Vamos ver se eu acerto aqui o valor tonal de primeira. Então a gente pega emprestado aqui. Aqui a gente tem uma transição. Aqui ele acaba aqui. Então a gente tem o valor tonal aqui que vem de baixo, mais escuro de baixo. E aqui a mesma coisa, ele começa aqui, pá, muito escuro. Força aqui essa parte de baixo. Agora o valor tonal aqui na região aqui da ponte do nariz. Agora fazer aqui a conexão dessas duas áreas. Para finalizar aqui é bom esperar secar para ver como é que o valor tonal se assenta aqui. E aí aqui a gente tem um plano, uma transição de plano aqui da bochecha, região da bochecha. E aqui também uma transição bem suave aqui dessa região aqui também. Que o nariz ele vai mais ou menos até aqui. Agora finalizando aqui, vamos achar áreas que ficaram levemente para trás aí. Então a gente tem aqui essa região aqui dos olhos. Reforço aqui. Alguma coisa do nariz.
Forçar um pouco aqui essa região. Essa região aqui também, forçar um pouco mais o volume dela. Acho que podia ter um pouco mais de volume, um contraste um pouco maior de valor tonal para conseguir esse volume maior aqui. Então, terminando aqui essa cabeça, lembrando que as imagens de referência vão estar aí no material complementar. Eu também vou deixar junto mais pinturas dessa daí que eu fiz, narrando também. Eu não vou colocar aqui tudo junto para não ficar muito grande essa parte aqui. Então era isso sobre esses estudos aí de luz e sombra monocromático, e a gente se vê na próxima aula. Começando então os exercícios aqui para a gente poder começar a fazer os exercícios de tons de pele em aquarela. Aqui na hora de fazer a cabeça que eu estou só prestando atenção nos perfis, pegando mais ou menos uma medida básica. A ideia aqui não é fazer todas as cabeças absolutamente iguais, 100% perfeitinho, mas pegar as proporções mesmo para não ficar uma coisa muito fora. Pegando aí as partes onde vão ficar mais blocadas aí de luz e sombra, para não ter que começar fazer as manchas de aquarela aí do zero toda vez, para ter uma referência aí de onde que vão as sombras, onde que vão a parte das luzes. E esse vídeo ele está acelerado em mais ou menos uns 300%. Então eu estou pegando aí só as medidas principais e as grandes áreas de luz e sombra mesmo. Então o primeiro pigmento que eu começo a pegar aqui é o amarelo ocre. Quantidade boa de amarelo ocre, começa a pigmentar ali a paleta. Um pouquinho do laranja, que a Lucas chama de vermelho claro. Um pouquinho do magenta. E essa aí vai ser a nossa base aí da pele caucasiana, vai ser a primeira aí que vai ser feita. Então estou passando aqui nas áreas onde a parte da luz vai ficar mais blocada aí. Agora eu enxugo o pincel, passo um pouco na água, então eu vou espalhar esse pigmento aí para deixar essa área aí mais clara, São planos aí que vão chegar estão mais voltados para a luz. Também para evitar uma concentração maior aí de pigmento e acabar anulando aí a percepção da forma. Agora misturando aí um pouco do azul ultramar aí na mistura. Vai esfriar um pouco essa região aí da região do queixo. Um pouco do magenta aqui na região da bochecha. Misturar um pouco aí o magenta com o laranja. Tu vê que a carga de pigmento aí já ficou um pouco mais saturada ali, um pouco mais de croma ali naquela região. Agora com o pincel limpo eu vou dispersando ali, eu vou esfumando. Agora aí com essa parte seca aí, misturando um pouco do sombra queimada, Burnt Umber. Um pouco do amarelo ocre.
E um tiquinho aí do azul ultramar também para neutralizar um pouco essa sombra aí, para não ficar muito quente. Agora com papel seco, já trabalhando aí na técnica do molhado no seco. Se eu trabalho a técnica do molhado no molhado, aí eu não espero secar, ele vai dispersar tudo, vai virar um borrão grande. Então passei o secador aí de cabelo para secar tudo e estou trabalhando aí agora nessa área da sombra. Esse é um pincelzinho Kolinsky da linha da Winsor Newton, não é a série 7, né, que seria o topo de linha, mas é uma linha que atende bem. Eu gosto bastante dessa linha de pincéis deles. Você não precisa usar, ele é um pincel um pouco caro, né, para comprar, o preço do dólar do jeito que tá aí, pelo menos nessa época que eu tô gravando o vídeo, o dólar tá 5,30, né, 5,20. Então qualquer pincelzinho ele já fica bem caro, mas qualquer pincel sintético para esse tipo de exercício aí não consegue atender bem também. Ele só vai carregar um pouco menos de água, né, mas aí dá pra um pouco de experiência, de técnica, e dá pra ir contornando. Agora ainda estou trabalhando. Você vê que eu usei a mistura da sombra. Só reforçando aqui o desenho um pouco. Eu vi que esse tom mais escuro aí tava ficando difícil de enxergar as linhas. Você vê que eu usei a base anterior. Para começar o tom de pele da segunda cabeça ali. Só que ele está mais diluído. Então você já repara que por ele estar neutralizado, ele já está bem mais... ele já está com uma cor local mais baixa e ele já está com a... já está mais diluído. Agora eu voltei para outra cabeça ali só para não deixar a boca branca ali. Antes de voltar ali para outra cabeça. Então voltando aqui com aquela mesma paleta, né? A paleta que eu usei como cor da sombra da cabeça anterior. Então agora ela está bem mais diluída. Então eu estou trabalhando aí um tom de pele um pouco mais pardo, né? Menos uma cor local um pouco mais escura. Agora diluindo essa parte aí, reservando aí onde fica esse brilho aí do alto da cabeça. Acho que essa cor ela não ficou, esse tom base ele não ficou tão uniforme quanto a outra ali, ficou um pouquinho demarcado. E agora nessa aí eu vou usando a técnica já do molhado no molhado, sei que a cor ela já vai dispersando. A diferença do outro, você consegue umas linhas, né, umas arestas, uns cortes mais secos ali, né, você fica mais demarcado ali. Tem que tomar cuidado porque a técnica do molhado no molhado, dependendo do grau de umidade do papel, pela minha avaliação ali, dava pra, nessa cabeça ainda dava pra começar a fazer ali. Mas às vezes dependendo do papel ele se comporta de um jeito diferente, né? Por isso que é sempre bom conhecer o papel que você está lidando. Inclusive tem aquarelistas que não gostam de trocar muito de papel, porque já conhece tão bem aquele papel que prefere não se arriscar, né? Porque se troca de papel acaba perdendo a referência, né? Eu já não tenho muito esse problema não, eu gosto de experimentar papel diferente, seja o 100% algodão, sem ser, por exemplo, esse papel mesmo, ele é um papel que eu uso para fazer testes e esboços, e ele é um papel indiano, acho que é da marca Kadi Papers. Vou deixar o link no PDF de todos onde comprar os materiais e tudo, mas ele locais tanto aqui quanto no exterior. Mas você vê que esse papel ele é 100% algodão, mas eu particularmente não acho que ele tem a qualidade de
de um papel assim profissional mais comercial, né? Um papel mais artesanal. Então ele tem ele parece que a gelatina dele não foi tão assim bem feita e ele não aguenta muito desaforo, vamos dizer assim, de um pincel ficar passando e roçando muito nele. Parece que a fibra começa a querer desgarçar depois de um tempo. Então agora você vê que com o laranja ali na região da bochecha ali, eu já aumentei a saturação de croma ali, né? Eu mudei um pouco a temperatura ali, quer dizer, o tom de pele ele estava basicamente seco ali. E agora com o papel seco aqui, passando o secador rapidinho, eu já vou reforçando aqui essa área de sombra, né? Porque eu precisava daí de uma cor um pouco mais escura daí, porque como eu disse, a cor local ela já parte de uma base de valor tonal mais escura aí, né? Então, quer dizer, se você pegar e transformar essas duas imagens em tons de cinza, você vai ver que essas duas cabeças aí, elas têm a cabeça da direita que ela tem, que eu estou fazendo, o cinza é um pouco mais escuro, né? Quer dizer que o valor tonal dela é mais baixo, né? Isso que eu quero dizer, que a cor local ela é mais, ela já parte de uma base mais baixa, né? Mais escura. Então agora esfriando aí um pouco essa região aí da barba com um pouco do azul ultramar, também mexendo aí na temperatura de cor. Então você vê, no caso da bochecha eu usei um pouco de laranja e agora estou usando um pouco de azul ultramar na parte de baixo ali, na região da barba. Dessa forma a gente vai criando aí um pouco mais de interesse, né, de tridimensionalidade nessa variação aí de temperatura e de cor, né, de matiz de cor e croma também no rosto, né. Agora aí misturando o preto na mistura, você vê que eu comecei com um tom claro, né, caucasiano, depois eu fui misturando o burnt umber e o azul, né, para coisar. Agora eu tô usando um pouco de preto para começar numa cor local mais fria e com um valor tonal mais baixo do que os outros dois. Então eu estou trabalhando da esquerda para a direita, a pele caucasiana, mais ou menos parda, e agora a pele negra. Uma coisa para prestar atenção aqui é que nem todas as peles negras elas têm as mesmas misturas de paleta da base da pele, tá? Essa aí é um tom de pele bem frio, mas por exemplo, se você pega uma pele negra, por exemplo, que está numa condição de luminosidade, por exemplo, de um dia claro com céu azul, você vai ver bastante desse azul refletido na pele, como a gente pode ver aqui, por exemplo, nessa aquarela aqui do Zor, né? Tá até um azul bem dominante aqui nessa pintura aqui. E também fotografia, você vê. Então não existe uma paleta que se adequa a todas as situações, né? Você tem que fazer as misturas e ver que tipo de cor que você enxerga ali, né? Se é o quanto de vermelho, de laranja que você enxerga, quanto de marrom, de amarelo ocre, se usa o ocre, se usa qual tipo de cor que você vai precisar misturar ali para dar aquele tom, né? Aquela cor que você está enxergando. Aí no caso, na área de sombra, eu vou usando praticamente um preto quase puro aí, acho que ele tá, não sei se ele está puro, mas ele está bem dominante ali em relação à cor que estava ali, né, que era uma sombra queimada, né, misturado com outros pigmentos, porque se eu não tenho um valor tonal bem escuro aqui, eu não consigo fazer o contraste da área de luz e de sombra aqui. Então agora, depois de seco, eu vou corrigindo aqui essa região. Então agora com uma mistura aqui de laranja com sombra queimada. Vou alterando aqui então um pouco a temperatura de cor aqui na região da bochecha, do nariz e da boca.
Pincel ali mais limpo, pegando um pouco ali do azul da Winsor Newton ali, o Winsor Blue. E passando ali um pouco, né, na região da cabeça ali, do topo da cabeça, onde ele está com valor tonal, né, tá um pouco mais claro. Agora só fazendo uns ajustezinhos ali na segunda cabeça. Agora na primeira também. Agora começando uma mistura aí de amarelo ocre com o burnt umber para fazer aí a quarta cabeça. Então, começando aí de forma bem parecida com as outras, né? Já cobrindo a região da testa, deixando aquela região ali em cima do topo da cabeça mais ou menos reservado, para depois ir diluindo, né, para dar a sensação de tridimensionalidade ali. A volumetria, né, da cabeça. Agora um pouquinho do laranja, um pouquinho do sombra queimada. Um pouquinho mais do laranja, um pouquinho do magenta. Ele ficou um pouco mais carregado ali. Mas lembrando que quando você aplica a tinta, ele não fica tão escuro assim, né? Quando ele seca, ele tende a transparecer mais o papel. Mas de qualquer forma é sempre bom ir construindo de trás para frente, né? Construindo do mais claro para o mais escuro. Então agora eu fiz uma mistura aí bem escura aí com laranja, com sombra queimada, com preto. E agora eu estou partindo de uma cor local bem mais quente do que a nossa terceira cabeça ali. Sei que eu usei bastante laranja ali para esquentar, né? Neutralizar o próprio preto ali, que ele já é uma cor mais fria. Por natureza, né? A natureza do pigmento preto ela é mais fria. Até que se você misturar uma tinta opaca, na tinta óleo, por exemplo, você misturar o preto com o branco, né? Um branco de titânio, você vê que sai um azulado bem clarinho. O preto ele tende a empurrar as cores para o espectro azulado. Então nesse caso eu usei bastante laranja para esquentar. Ficou uma cor bem parecida aí com os tons terra, né? Sombra queimada, um raw amber, alguma coisa assim. Agora eu tô esperando o outro lado ali secar. Enquanto eu vou trabalhando o lado da luz aí, né? Nessas duas cabeças aí de baixo. Eu coloco um pouco mais de sombra queimada ali, eu não quero esse preto aí tão dominante ali. Aí eu vou testando de pouquinho, como é um exercício. Em vez de usar o secador, eu tô arriscando aqui a usar a área de sombra aí numa cabeça que ainda não secou totalmente, né? Uma área que não secou totalmente. Provavelmente vai rolar uma dispersão aqui, uma dispersãozinha indesejada, mas caso do exercício não tem tanto problema assim não. Contanto que ele não disperse o suficiente para impedir que a gente reconheça, né? Que vira um borrão assim que não dê para reconhecer nada, né? Aí é ruim, aí não é legal.
Do jeito que eu tô vendo ali, se rolar uma dispersãozinha em uma área, dar uma escapadinha ali, não tem tanto problema assim. Agora misturo um pouco de preto aqui, usando para já começar essa parte aí da sombra. Trabalhando aí mais um molhado no seco, para que não tenha muita dispersão ali nas arestas, é porque a parte de baixo ali já está mais seca, né? Não tem aquela poça de água para ficar empurrando os pigmentos para tudo quanto é lado. Aqui em alguns casos, assim, eu não necessariamente eu limpo a paleta ou eu limpo o pincel. Por quê? Porque como eu estou trabalhando com uma paleta relativamente coesa, né, entre si, né, eu estou trabalhando praticamente as mesmas cores, só que em diferentes proporções, pela experiência que eu tenho de lidar com a paleta, eu já sei até onde que eu posso ir sem precisar limpar. Em alguns casos não, eu tenho que parar de pintar, eu tenho que limpar os pincéis, limpar a paleta ou limpar a própria água, né, que vai ficando bem tingida com o pigmento. Então, se você, a regra geral assim, se você precisa de uma cor mais pura, você precisa daí limpar a paleta, limpar o pincel e limpar a água também, né, de preferência, porque senão, mesmo se você pegar e molhar na água e passar no papel, ele já vem com alguma carga de pigmento que vai acabar sujando, né, acabar interferindo, principalmente nos tons mais puros, né, nas cores mais puras, como por exemplo o amarelo cádmio, ou laranja, ou algum verde mais puro, né, tipo um amarelo, por exemplo, como o amarelo limão. Qualquer corzinha ali ele já dá alteração, né? Tanto de temperatura quanto de valor tonal. Então ali na região da bochecha eu coloquei aí eu misturei, eu esquentei, né? Deixei mais escuro ali aquele tom de pele. E na parte da testa, ali na parte do queixo, eu deixei uns tons um pouco mais frios. Então agora eu estou usando de novo o preto com laranja. Podia usar perfeitamente também o sombra queimada misturado com azul ultramar. Ia ficar uma cor só um pouco mais neutralizada, mas daí eu podia desbalancear isso e colocando de repente um vermelho cádmio ou um laranja cádmio, que é o que eu tenho usado bastante aí para neutralizar o preto, né, para trazer um pouco de calor, né, uma temperatura mais quente para essa mistura fria que o preto ele tende a dar. Então aí às vezes eu pego uma sobra aí da paleta, eu dou uma misturadinha, eu vejo que tom que sai, quanto de água que tem, e aí com a experiência você já vai vendo, você vai tendo uma boa ideia da carga que aquilo lá vai te entregar logo de cara, né? Qual que é a cor local que ele vai te entregar, você vai precisar de mais água. E uma coisa interessante assim, da aquarela é que você, como eu expliquei antes, e o papel ele segura bastante a água, né? Ele não absorve de uma vez. Se você achar que deu uma pincelada e colocou uma carga muito forte ali, você pode pegar um outro pincel, um pincel limpo, e molhar ele na água e espalhar aquele pigmento ali. Então aquela concentração de pigmento ali, ela vai espalhar e ele não vai ficar tão forte assim. Ele não vai absorver de cara ali e marcou e você perdeu o papel. Então quando você está começando, você começa devagar, vai fazendo teste, vai fazendo uns projetos menor, porque o papel de aquarela é um papel mais caro, né? O papel de qualidade ele tende a ser mais caro. Então vai usando com sabedoria, vai usando, fazendo pequenos testes, vai conhecendo melhor o papel, vai conhecendo melhor como que a água se comporta aí no pigmento, vai vendo como que os pigmentos, né, as tintas que você tem, vai se comportando umas com as outras e também com relação ao papel, né? Quando a tinta seca aí quando a tinta seca, né? Quando a água seca no papel e que cor que fica, né? Qual que é o tom que ficou, qual que é o valor tonal que ficou, se ele está representando bem o volume, né? O objeto, as suas áreas de luz e sombra que você está tentando representar aí no seu estudo, no seu projeto e na sua pintura. Então esse último aí é uma
estilização maior, uns tons frios na base do queixo, um tom avermelhado aí na região de alta capilaridade aí na região do nariz e da bochecha, e a testa com a tom aí mais amarelado. Então, feito esse exercício aí, a gente já está pronto para ir direto para a pintura, para o projeto escopo do curso, né, que é um projeto de pintura de retrato, e a gente se vê na próxima aula.